Olá, começando esse momento de refletir. Cromoterapia, isso é muito bom, gente, as cores. Olha, eu tô com um verde aqui gostoso, verdinho limão, verde meio amarelado, né? As cores, elas fazem parte da nossa vida, nós vestimos, convivemos com elas e elas constantemente estão nos influenciando de alguma forma. Também a consciência metafísica, metafísica da saúde, causa emocional das doenças. É fortíssima essa consciência. Para que você utilize a consciência e pratique a compreensão da sua desestabilidade emocional, dos seus bloqueios internos, dos seus conflitos, suas angústias. Quando nos debruçamos a compreender metafisicamente o que significa uma doença, um processo seja infeccioso, contraído, seja desenvolvido pelo corpo, quando nós compreendemos a causa emocional, nós temos aí um ganho muito grande de conteúdos para que possamos alterar, né, toda a nossa dificuldade, criar um padrão agradável. Por isso, a consciência te liberta, a consciência te fortalece, a consciência te conecta a uma condição interior elevada, forte, transformadora da sua realidade e também da saúde do seu corpo. Metafísica da saúde, causa emocional de uma doença. Val Capelli, uma área do meu corpo foi afetada, um tipo de doença eu somatizei, eu apresento uma condição de doença tal que significa metafisicamente. E a gente vai compreender essa relação que existe. Quero falar com você ao vivo no 3262-4490. Também consigo interagir com você por esse número, você liga e a gente fala no ar sobre uma causa metafísica de alguma doença, seja tua, de alguém querido, né? Então nós temos aí essa consciência aplicada a todo o contexto. E você no meu Instagram, né? Você que é meu seguidor do Insta, tá? Pode também fazer a pergunta. Você que me assiste no canal do YouTube Val Capelli Metafísico, sempre conteúdos bacana, bonito, para que a gente possa refletir. Telefone aqui ao vivo do ouvinte da Vibe Mundial 3262-4490. E estou fazendo parte do seu momento agora, do lado do banco do passageiro. Olha que delícia, né? Mas não vou estar aí como o seu navegador, né? Não. Nos rally tem o navegador que vai ali com o aparato todo, né, GPS, vendo o caminho, as estradas, o percurso, tudo mais. Não, eu vou como seu navegador existencial, é verdade. Não no trânsito local, na maneira como você está se conduzindo agora por essa estrada em que você passa, mas o seu navegador existencial, olhar para um setor da vida, um curso existencial, um caminho de como as coisas estão fluindo e compreender sobre aquele curso, como está sendo feito, como você está se sentindo naquela área da vida, de que maneira aquilo está reverberando nas suas emoções de acordo com saúde ou doença. É interessante que quando uma área do corpo é afetada, um setor da vida está desestabilizado. O setor da vida, sim, a vida afetiva, né, o profissional, o futuro. E a gente vai tendo sempre conteúdos para refletir sobre em que área do meu viver eu estou negligenciando o meu potencial e não estou sabendo lidar com as adversidades. Isso é a metafísica da saúde. Então a gente vai para aquela área do seu viver, vai percebendo o tipo de conflito, de dificuldade apresentada de acordo com a somatização de doença naquele órgão. Cada sistema remete a uma experiência de vida, cada órgão uma qualidade do ser. Está vendo o cerne da metafísica da saúde? Cada sistema uma área da vida, cada órgão uma qualidade do ser. E as doenças que somatizam no seu corpo seriam conflitos, dificuldades, bloqueios e negligência das suas habilidades. Tudo isso nos leva a um processo somático da doença. Paramos na trajetória para nos cuidar, ir ao médico, tomar remédio, seguimos sempre nessa toada, porque precisamos nos tratar sim. Porém, precisa algo mais a ser feito. Observar dentro de você o que você está fazendo com você mesmo e rever a forma como você está atuando na sua vida para você transformar, modificar. Isso tudo é metafísica da saúde.
né? Que bom a gente ter essa consciência, porque assim a gente vai transitar na nossa existência de uma maneira mais consciente, lúcida. Uma área do seu corpo, quando ela é afetada, o campo energético se torna desvitalizado. É como se um campo nocivo, escuro, sem vitalidade, sem brilho, fosse tomando conta daquela região. Aquela gosma enegrecida, aquele campo nocivo que vai acoplando no órgão para alterar a função dele. E aí nós utilizamos a consciência para desprender daquela energia nociva, causada pela maneira conflituosa que estamos lidando com a vida, e colocamos ali uma energia positiva, existencial, espiritual, transcendente. Hoje eu fazia numa vivência com um grupo de prática de cromoterapia. Nessa vivência a gente imaginava como o universo, né, como o cosmo, ele é sincronizado brilhantemente. Cada astro no universo tem, né, o seu percurso, tem a sua sincronicidade, o seu movimento. Então essa ordem cósmica pode também inspirar na ordem biológica. E aí a vivência é áreas do corpo adoecido, como se fosse um campo escuro, turvo, naquela área do corpo onde você tem um problema de saúde. E aí imaginemos logo que do universo aquele azul celestial, aquele azul cintilante, como se fosse planeta ou estrelas brilhantes, que vão despejando, derramando, caindo como uma cachoeira, um jato d'água, uma queda d'água, fosse sendo trazido até aquela região do corpo e modificando aquele campo turvo, enegrecido, escuro, por um campo brilhoso, reluzente. E a mesma ordem cósmica, espiritual, planetária, né, instala-se naquela região energeticamente afetada. Nesse equilíbrio, nesse momento, nós retomamos a consciência do potencial do nosso ser. Consciente dessas qualidades, nós vamos imediatamente modificar o sentimento e lidar de maneira diferente com aquela questão existencial. Olha, você retornando para casa, ou na sua casa, num estado mais angustiante, mais medroso, ou às vezes, né, também mais, eu diria, depressivo, né, desvitalizado, não se dá conta da luz do seu ser que está pronta para brilhar, não se dá conta do potencial que você está exercitando, passo a passo, dia a dia, ocasião por ocasião. Não se resolve a vida num momento, né? A gente não tem, por exemplo, a nossa experiência toda de vida resumida num ano, os nossos caminhos todos resumido num passo, e nós vemos que o processo é muito maior que tudo isso. Me lembro de um dos festivais de música que Geraldo Vandré foi apresentar a sua canção e logo abaixo de vaia, Caetano Veloso, lá nos anos 60, 70, aqueles festivais de música, Caetano Veloso entra, né, dizendo: a vida não se resume num festival. Todo o potencial de um artista não fica evidente numa das suas apresentações. Assim como você, todo o potencial que você tem não será prontamente manifesto numa realização. Portanto, quando você se vê diante de uma experiência, é só um momento, é só uma ocasião, não é a vida como um todo e toda a sua bagagem de experiência resumida naquela ocasião. Portanto, a gente vai passo a passo, entre tentativas, acerto e erro, conforto e desconforto, norteando a trajetória. Norteamos com conforto, ora desconforto. Às vezes você se sente muito desconfortável numa situação, faz alguma coisa, vai para outra direção, muda um jeito, fica bom, fica gostoso, fica leve, tá vendo? Você encontrou uma nova diretriz e teve aí uma inspiração e para que as coisas encontrassem um caminho diferenciado. Portanto, esse conteúdo de você alterar o curso da existência também altera o que você está sentindo, e isso te leva a um novo patamar da sua existência, né, onde você vai compreender os aspectos de vida, de consciência e de espiritualidade. Bom, aqui pelo o Instagram, que eu tenho a minha live que é ao vivo, junto com as Ondas da Vibe Mundial, onde esse programa é feito ao vivo também, no meu canal do YouTube, Val Capelli Metafísico. Pelo Insta eu tenho uma pergunta sobre colite. Olha só, a colite que afeta o intestino grosso e as doenças autoimunes, tá? O intestino grosso são conteúdos
das profundezas do ser, aquilo que é real, valioso e muito significativo para o meu ser, tá? Coisas que só eu sinto, que me são caras. Eu tenho um apreço muito grande por isso. Esse apreço grande que temos pela situação é o que nos permite, por exemplo, fazer com que a gente consiga lidar, interagir com a situação com um profundo sentimento. Então, o intestino grosso, metafisicamente, é aquela qualidade profunda do ser, de apreço, de valoroso. Aquela situação é valiosa para mim. Então, intestino grosso. E o processo da colite é quando você tem uma invasão na sua vida que as coisas mais profundas, importantes e valiosas são comprometidas. Gente, uma família tão importante, a vida familiar é de profundo significado ao meu ser. Aí eu sou invadido com uma crise familiar, eu sou invadido por uma discórdia familiar, por uma dinâmica em família que, compromete o meu profundo apreço pela convivência familiar. Metafisicamente, esses cenários de vida criam um sentimento de abalo profundo das emoções, que, segundo a metafísica da saúde, somatiza no corpo em forma de colite. Esse processo de infecção, inflamação do intestino grosso, do cólon, seja no ascendente, transverso, descendente, alguma região do intestino grosso apresenta o processo inflamatório, infeccioso, e aí então nós temos essa condição metafísica. Não sabemos lidar com essas intervenções, não sabemos lidar com esses cenários que compromete a qualidade do bem viver, o meu profundo sentimento. E aí precisamos aprender a lidar com isso. Deixar que as pessoas que vêm e não vêm bem, ou atrapalham, ou perturbam a ordem, não nos impacte tanto. Nós temos algo mais importante que isso, A nossa convivência, o meu apreço, o meu dia a dia, o estar do lado, é mais importante do que estar certo ou errado, quem tem a razão. Quem mais vai destacar ali? Existe uma frase célebre na nossa área, muito divulgada e colocada até pelo meu parceiro de livro, Gasparetto, que é: você quer ser feliz ou ter razão? Quem quer ter razão geralmente compromete a felicidade, o bem-estar, cria toda uma turbulência, um conflito, porque quer manter a sua palavra, a sua razão, o seu ponto de vista. Então, quando a gente tem um intestino grosso afetado com a colite, nós passamos a dar importância a coisas que são verdadeiramente valiosas e não aquelas que são mais conflituosas, perturbadoras. Ficamos mais no profundo apreço que sentimos do que pelo aborrecimento que vivenciamos com alguns episódios. Então, não vamos enaltecer os aborrecimentos, vamos viver o conteúdo mais essencial. Isso sim vale a pena, isso sim tem um maior valor. Então isso vai criando uma mudança de paradigma, onde a gente deixa de olhar para o conflito e ficar indignado, irritado, e passamos a fluir dentro do que é possível, de uma maneira maleável, de uma maneira mais flexível, tudo para não criar um impasse muito comprometedor. A doença autoimune, que foi outra pergunta, quanto à colite, no âmbito cromoterápico, duas cores são muito indicadas, o verde e o azul. São cores fáceis para você obter através de uma lâmpada em casa e tomar um banho dessa luz colorida, ou pelo menos projetá-la na região do abdômen, onde se localiza o intestino grosso. Mais abaixo, na região do abdômen, centro da barriga, a gente vai utilizar ali as cores para que elas criem um campo de equilíbrio, de saúde. O verde e o azul são duas cores. Aplicando 5 minutos de verde, 10 de azul, está excelente. Agora, se você tiver o acesso à cor violeta, pode também colocar 5 minutos de violeta. Quando você tem uma lanterna de cromoterapia, aí você utiliza 5 minutos de verde, 10 de azul e mais 5 minutos de violeta. Então você vai criando todo um padrão positivo nesse sentido, tá? Isso cromoterapicamente. Agora, as doenças autoimunes, ou seja, nós próprios combatemos nós mesmos. De que forma isso acontece? O nosso organismo tem um sistema imune assim preparado para organizar o próprio corpo, equilibrar o sistema, manter a ordem funcional. Então o sistema imunológico, ele monitora o que acontece dentro do próprio organismo e principalmente a relação com o meio externo.
nossa interação com o ambiente. Nos poupa, protege de ataques, né, de situações nocivas fisicamente, ataques de germes, bactérias, vírus, né. A gente tem o sistema de defesa aposto com as células defensoras do organismo, que vão criar toda uma condição de neutralizar inimigos invasores, sejam pela pele, seja pelo ar, pela respiração, seja pelo alimento, né. É um sistema todo de proteção e defesa do nosso corpo. E na doença autoimune, nessa regulação do organismo, em vez dele regular, ele acaba realmente afetando a ele mesmo, desestabilizando. Então, esse excesso, né, de ação imune para consigo mesmo, em vez de regular a função biológica, vai desestabilizar, atacar o próprio corpo. Então, nós temos doenças autoimunes de diversas ordens, mas elas têm um contexto da metafísica da saúde muito parecido. É quando nós usamos toda a nossa força, atenção e correção com a gente mesmo. O critério exagerado, a crítica demasiada. E falta uma coisa que a gente chama de autoamizade. Eu não estou sendo o meu melhor amigo, né? Falta essa autoamizade. Então, para doenças autoimunes, metafisicamente, resgate a autoamizade. Recupere a sua boa relação consigo mesmo. Considere seus limites, respeite os seus pontos, tá? Mas em desenvolvimento, ou quem sabe fracos, mas assim, aquilo que está sendo aprimorado, e considere o seu maior valor. Então não seja o seu inimigo voraz, seja seu aliado, parceiro. Me amo, beijinho em mim, estou comigo, me curto e vou aprender o que falta, mas já tenho o suficiente para bem viver. No âmbito cromoterápico, a cor azul é indicada, tá? Você projeta a cor azul, que vai exatamente uma energia que torna mais branda a nossa atividade corporal, emocional. Isso vai ajudando positivamente. Então, a cor azul sendo aplicada para as doenças autoimunes. No caso da fascite plantar, né, a planta do pé é o nosso contato com a realidade mais direta, né, onde eu vivo, onde eu estou conectado. A casa, o trabalho, e a fascite, onde toda a planta do pé, essa parte aqui, né, da planta, fica dolorido, pisou, nossa, dor incrível, tudo dolorido, qualquer calçado, você precisa buscar assim, aquelas, né, palmilhas de silicone, bem maciazinha, mesmo assim, gente, nossa, pisou, nossa, tudo dolorido, processo inflamatório. Então a fascite plantar, metafisicamente, temos situações que nos machucam na convivência, no dia a dia, do tipo farinha no ventilador, tirando uma da gente, desqualificando a gente, aborrecendo a gente. Eu tenho que lidar com situações que me aborrecem a todo instante, que eu não consigo fluir suavemente, me deslocar na realidade, livremente. Então eu preciso desenvolver um estado emocional de maneira mais suave para lidar com o meu dia a dia. A pessoa é difícil? Ela é difícil. A pessoa atrapalha a dinâmica, eu vou procurar me atrapalhar o mínimo possível com ela. Eu vou olhar mais para minhas coisas, vou pautar mais no meu fluxo, para que eu não me confunda e me atrapalhe todo com esse contexto. Então, na fascite plantar, segundo a metafísica da saúde, aliás, tema que no volume 5 foi tratado, né, o pé, planta do pé, fascite plantar também, que é exatamente essa suscetibilidade, fico muito suscetível, muito sensível, ferido com o que acontece no meu cotidiano, dentro de casa, no trabalho. As coisas ficam meio que complicadas, irritadas, nesse sentido, ok? No âmbito cromoterápico, a cor azul, então você põe os pés para cima, pega uma lâmpada azul e deixa projetar. Ai, gente, que delícia, um banho de luz azul. É suave, agradável, alivia bastante. Então você chega em casa, projeta uma luz azul na região dos pés para o benefício da cromoterapia na fascite plantar, né? Aí nós temos endometriose, uma pergunta feita também, né? O tecido endométrio reveste o útero, e na endometriose, o útero, segundo a metafísica da saúde, eu trato isso no volume 3 de Metafísica da Saúde, aparelho reprodutor feminino, útero. Metafisicamente é o jeito da mulher ser, o estilo próprio, né? O modus operandi seu, que mulher você é, que característica você tem, como você se desenvolve no meio. Metafisicamente nós temos aí essa questão, né, de como você lida com as situações
com o seu perfil, sua identidade, seu estilo próprio. Segundo a metafísica da saúde, esse estilo, essa maneira é o que define você. Então nós temos o útero, o jeito de ser da mulher. E o endométrio, o tecido que reveste o útero, em todo o ciclo ele se desenvolve, dando uma condição propícia ao útero de desenvolver, né, uma gravidez a partir da fecundação de um óvulo. Então em cada ciclo reveste, o útero é revestido do endométrio e a cada menstruação ele é descolado e eliminado. Então quando esse tecido endometrial ele prolifera de maneira exagerada, ele cresce ou desloca até em outras áreas, pode ter aderência de endométrio no intestino, na tubo uterina, até no ovário, ou seja, esse tecido ele desloca e acaba desenvolvendo indevidamente numa outra área do corpo, fisicamente. Metafisicamente é como se o jeito da mulher fosse muito enaltecido, exacerbado, uma certa compensação, querer que todo mundo faça do jeito, pratique daquela maneira, para que aquilo seja reconhecido como o jeito certo de trabalhar, de atuar em casa, de alcançar as coisas, de se pronunciar perante os outros. Não pode ser de outro jeito, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Então é esse ênfase muito grande ao próprio estilo, como se a sua verdade, a sua natureza fosse a identidade de todo o processo e o jeito certo e bom para cada um. E não é, cada um tem o seu jeito melhor, seu jeito mais autêntico. Então, seja você uma mulher autêntica, mas não queira colar no outro a sua característica, porque essa é a sua autenticidade. E quando você extrapola, tentando convencer, tentando mostrar, eu até no estudo da metafísica da saúde, eu digo, é uma forma até de compensar e reforçar o seu estilo através da adesão dos outros a eles. Ou seja, se todo mundo agir daquele jeito, tal e qual você age, o teu jeito está aprovado. Mas se só você for desse jeito, vai ser meio num descompasso, vai ser meio pedreira, vai ser difícil você ter ali o seu espaço daquele estilo. Mas é isso que faz a diferença. Seja você mulher, a mulher que você é, agindo do jeito seu, isso fará com que tudo flua bem e cada um expresse a sua maneira, né? Então a endometriose, metafisicamente, está associado, segundo a metafísica da saúde, a essa forçação de estilo, essa coisa muito exacerbada quanto ao estilo próprio, querendo que isso seja autenticado, ok? Depois mais eu tenho dois outros temas, a rinite crônica, né? E a adenomiose, para a gente compreender um pouco mais. Eu vou deixar para outra parte, porque eu quero fechar esse bloco agora, falando sobre uma atividade sensacional que é o Ano Novo Astrológico, gente, dia 16, próximo sábado, não esse agora, é o outro sábado, aqui no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista, 2200, no Ano Novo Astrológico, reúne os profissionais aqui da rádio, que vamos lá levar o nosso conhecimento. A minha palestra vai ser às 10 da manhã, onde eu vou estar falando da visão metafísica da saúde, desse processo, né, da virada do ciclo, do ano novo astrológico, também dessa questão do ano bissexto em que nós estamos, onde a gente tem uma série de situações estagnadas na nossa vida e há momentos de ajuste, há momentos de fechamento de ciclo, e esse ano especial é muito importante para essa dinâmica mais objetiva. E aí a gente, quando deixa as coisas paradas, suspensas, em stand-by, vai criando uma energia nociva que acaba dragando nossa energia. Então, o conteúdo, né, psicoemocional, que seria a ansiedade, sempre que a gente tem muita coisa parada, acumulada, a gente fica ansioso. Eu, como psicólogo, tenho essa visão de que a ansiedade é um sintoma dessas questões inacabadas, suspensas, que ficam em stand-by. Os aspectos energéticos, fica uma energia muito pesada, muito ruim, que draga a nossa energia. E metafísica da saúde, que é processos somáticos, típicos de situações inacabadas na vida. Você não põe o ponto final nelas. Então, os aspectos, né, psicoemocionais e energéticos e metafísicos da saúde é o tema da minha palestra nesse dia 16, gratuitamente no auditório da Vibe Mundial. Se informe como participar. Às 10 horas, Val Capelli, e depois vários profissionais de alto escalão aqui da nossa área e também da Vibe Mundial. Que bom! E quero convidar você para fazer um curso, né? Qual é a sua crise? Eu vou fazer um curso em 2 aulas para a gente aprender a lidar com as diversas crises. Como lidar com cada uma delas?
como lidar emocionalmente com as suas crises, crises profissionais, crise financeira, crises sociais. A gente às vezes tem uma crise ou outra e lida como? Quais são as estratégias, as ferramentas que você tem, as técnicas que você emprega? Aprenda, né, técnicas para confrontar, para sanar, minimizar as crises existenciais, as crises em diversas áreas, né? Qual é a sua crise? Vamos falar a respeito delas e como sair delas? Comigo, Val Capelli, 2 encontros, dia 18 e 25 de março. Vai ser online, ao vivo, fica gravado depois, você interage comigo pela plataforma Zoom. Sensacional. Bom, informações sobre o curso, né? Qual é a sua crise? 5072-6448, 11 São Paulo, 5072-6448, ou pelo site valcapelli.com. Esse telefone você pode cadastrar no seu WhatsApp, mandar uma mensagem que nós retornamos ou ligar, que a gente atende no horário de atividade nossa no Espaço Ananda. 5072-6448. Agora, um espaço no intervalo da rádio, eu retorno a seguir com você.